programa Família, etc e tal, mais uma vez de volta. E olha só, hoje nós vamos falar de um assunto que até já passou um pouquinho aí, a época, a euforia, né? Uma data muito importante. Vamos falar sobre a Páscoa, uma das principais festas do cristianismo, porque se trata da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Eu sei que você já deve estar pensando, poxa, mas vai falar de Páscoa agora, já passou esse momento, já comi muito ovo de chocolate, mas espera aí que tem muito mais para você saber além de chocolate, de ovinhos. Para isso, hoje nós recebemos aqui o teólogo e pastor Adriano Soares Reis. Seja bem-vindo, Adriano. Eu é que agradeço você, muito obrigado, Miriam, pelo convite, e para mim é uma grande honra estar falando sobre a Páscoa. Tá certo. A gente, quando escuta sobre a Páscoa, a primeira coisa que se lembra aí no mundo secular são os coelhinhos e os ovos de chocolate tão deliciosos que todo mundo gosta, né? E que consumido com um certo limite não vai fazer mal. Mas nós, cristãos, nós sabemos que a Páscoa é muito mais que isso. E eu gostaria que você contasse pra gente qual é o significado verdadeiro da Páscoa de acordo com a história que tem na Bíblia. A Páscoa, na verdade, ela conta, a Bíblia relata e fala a respeito da Páscoa de uma maneira diferenciada, né? Porque nós estamos acostumados, igual você falou, a ouvir a história da Páscoa relacionada ao coelho e ao ovo, né? O ovo de chocolate. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que a Páscoa ela foi comemorada em um período em que Israel ele estava preso no Egito durante um período de 430 anos. E nesse período que eles estavam presos ali no Egito, Deus levantou um homem chamado Moisés, que foi o libertador. Deus incumbiu esse homem de libertar o povo de Israel do Egito. E diz que uma certa hora Deus fez esse chamado e ele chega então, começa a falar com o faraó, falando para que o povo de Israel saísse do Egito. O faraó endureceu o coração e falou que não ia deixar o povo ir. E aí Deus então começou a mandar algumas pragas no Egito, que a Bíblia chega a relatar, que era uma praga de saraiva, mandou chuva, uma espécie de chuva de meteoro, a praga das trevas, o Egito ficou em escuridão durante algum tempo, mandou a praga das rãs, o Egito se encheu de rãs. E uma das últimas pragas que Deus mandou no Egito, a Bíblia chega a dizer que foi a morte de todos os primogênitos. Certo. E a morte, o que seria essa morte dos primogênitos? A morte dos primogênitos seria a morte do filho mais velho de cada família. Porque Faraó, durante muito tempo, ele oprimiu Israel e diz que ele matava o filho mais velho de cada família que nascia de Israel. Certo. E agora, Deus, ele olhando tudo isso, ele via que a única forma de tirar aquele povo do Egito era fazendo com que eles sentissem na pele o que eles já tinham feito em relação a Israel. E a Bíblia fala então que à meia-noite o anjo destruidor iria passar pelo Egito. Só que cada família de Israel, eles tinham que fazer o seguinte, eles tinham que matar um cordeiro, e esse cordeiro que eles tinham que matar, diz que eles tinham que pegar o sangue do cordeiro, colocar nos umbrais da porta, nas vergas, nos batentes da porta, e eles tinham que comer aquele cordeiro que tinha que ser de 1 ano, tinha que ser um cordeiro macho, tinha que ser assado, eles tinham que comer ervas amargosas e eles tinham que comer também pães asmos, que eram pães sem fermento. E diz que quando eles colocaram aquele sangue na porta, diz que à meia-noite, quando o anjo passou pelas casas dos israelitas e ele via a marca do sangue nas portas, diz que ele passava por cima daquela casa e não entrava naquela família para destruir o filho mais velho. Certo, tinha a proteção do sangue. Exatamente. Porque o cordeiro tinha que ser escolhido a dedo. Exatamente, escolhido a dedo. E aí é que vem a palavra Páscoa, passar por cima. Ir além da marca. Passagem. Ir além da marca, passar por cima. Então, na verdade, poupar, né? Significa a Páscoa, o significado dela, né? No original, quando nós olhamos no original hebraico, é pesache. E significa passar por cima. Então, quer dizer, quando o anjo via a marca do sangue, ele passava por cima daquela casa e poupava o filho o mais velho daquela família. Certo, então a palavra Páscoa significa isso. Isso, significa passar por cima ou poupar. Significa que Deus estava poupando o filho mais velho de cada uma daquelas famílias. Ou seja, era um verdadeiro salvador, né? Exatamente. Estava salvando, livrando desse mal, dessa destruição. E cada uma desses objetivos, né,
do pães asmos que existiam ali, né, das ervas amargosas, tinha um significado espiritual que mais para frente a gente explica sobre isso. Pastor, hoje nós vemos que tem a Santa Ceia, né? Quer dizer, hoje, perdão, indo mais adiante da Bíblia, no Novo Testamento, a gente vê a cena ali, a celebração da Santa Ceia. Essa Santa Ceia, ela veio para substituir a Páscoa ou elas são distintas? Elas são distintas, né? Porque, na verdade, quando Jesus ele participou da última ceia com os discípulos, ele participou num período da Páscoa. Então, Jesus, quando ele era criança, os pais dele levavam ele para celebrar a Páscoa. Porque a Páscoa, a primeira vez que ela foi celebrada, igual eu falei para você, foi celebrada no Egito. Na verdade, foi celebrada, a primeira vez que ela foi celebrada foi no Egito. Então Deus pega, liberta aquele povo do Egito, aquele povo vai para uma terra prometida, chamada de Canaã. Quando chega em Canaã, algum tempo depois, ele institui ali em Jerusalém um templo, e a Páscoa então ela é comemorada nesse templo. Anualmente é comemorada nesse templo. Entre o mês de março e o mês de abril, né, que é o mês que nós mais ou menos comemoramos a Páscoa. Então ali, conforme ele chegou, a Bíblia chega a relatar sobre esse período da Páscoa, diz que Jesus, ele participava, quando ele tinha 12 anos de idade, ele chegou também a participar muitas vezes, né? A Bíblia fala que ele chegou ali para conversar com os doutores do templo, ele estava indo para a celebração da Páscoa, né? E a última Santa Ceia que ele fez com os discípulos foi justamente no período da Páscoa. Então, os judeus hoje eles comemoram a Páscoa, né? E nós cristãos comemoramos a Santa Ceia do Senhor, que é também um período que nós relembramos a morte e a ressurreição de Cristo. Certo, então eu até abri o programa falando isso, que a Páscoa é uma das principais, né? Quais são as outras? Dá para citar, assim, algumas outras festas principais do templo lá do povo de Israel? Tem a festa dos tabernáculos, a própria festa dos pães asmos também, né? Os pães asmos seria esses pães sem fermento, né? Então, o fermento, ele é símbolo do quê? Do orgulho, é símbolo do falso crescimento, né? Então, o povo de Israel diz que quando eles chegavam ali para celebrar a festividade em Israel, diz que quando eles sacrificavam o Cordeiro Pascual, diz que num período de 7 anos, do dia 14 do mês de Abib, que é o primeiro mês dos judeus, até o dia 21, eles não podiam ter nenhum tipo de fermento dentro do lar dele, e era uma celebração. Então eles celebravam o primeiro dia, que era o dia 14, e o último dia, que era o dia 21 daquele mês, eles faziam uma grande festa que a Bíblia chama também festa dos pães asmos. Tinha a festa dos tabernáculos, né, que a Bíblia relata também que era uma festa judaica. Então, o povo de Israel sempre foi um povo muito festeiro. Povo festeiro, de um Deus que gosta então de festa, exatamente, né? Você está falando aí sobre esses símbolos e comentou também que tem vários símbolos relacionados à Páscoa, mas e a Santa Ceia? Existe o símbolo lava-pés. O que seria isso? Então, a Bíblia chega a dizer que o lava-pés, lá em João, capítulo 13, diz que Jesus, ele sabendo que ele já tinha chegado o momento dele partir dessa terra para o Pai, e que o Pai tinha confiado na mão dele todas as coisas, que ele tinha chegado o momento dele partir para a eternidade, diz que ele tira as suas vestes e ele se cinge com uma toalha, e ali ele começa a lavar os pés dos discípulos, né? E ele vai lavando os pés de um por um. Quando chega na vez de Simão Pedro falou: Senhor, eu não sou digno que o Senhor lave os meus pés. Aí ele falou: olha, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo, porque o que eu estou fazendo agora, Simão, você não entende, mas um dia você irá entender. E ali Simão Pedro falou: então, Senhor, eu quero que o Senhor, na verdade, lave por completo, porque eu quero ter parte contigo. Não só os pés. E, na verdade, isso tinha um significado, né? O lava-pés, na verdade, o que significava o lava-pés? O lava-pés significava tirar todo tipo de orgulho, todo tipo de orgulho, né? Assim como o fermento também era um símbolo na Páscoa, que era para a pessoa tirar o orgulho, que o fermento é um falso crescimento, o lava-pés também é tirar todo tipo de orgulho. Certo. Que lição, não é? De humildade. Exatamente. Que Jesus deixou pra gente. Muito. E nós temos que aprender isso cada dia mais, nos humilharmos, servir o próximo. A Páscoa, depois a gente vai estar falando sobre isso, mas
eu vejo que a Páscoa é isso, é para a gente refletir sobre essa grande lição, não é? Olha só, nós vamos para um intervalo rapidinho, fique conosco que tem muito mais.